Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Barbosa e nós estamos em mais um episódio do Pós-Doutor. E nesse episódio nós vamos falar daquilo que sustenta os pés. E para isso, nós trouxemos o especialista, Dr. Thiago Dolly, especialista em pé e tornozelo. Dr. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos lá, o assunto é bom. Tem muita coisa, né, para falar, né? Daí do pé que a gente dá pouca atenção para ele. E isso é uma coisa que as pessoas precisam olhar mais e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. E eu acho que vai ser bem bacana esse bate-papo, trazer bastante conhecimento para aqueles que vão nos assistir. Doutor, fala um pouquinho da sua trajetória. Então, eu faço pé e tornozelo há quase 15 anos. Né? Eu fiz pé em 2012, então a gente está aí já beirando quase 15 anos. E, assim, eu sempre fui para o lado na verdade, da novidade. E na época, a novidade, né, o que tinha de novo na cirurgia do pé era a cirurgia minimamente invasiva. Foi uma época que estava decolando, vamos dizer assim, as técnicas minimamente invasivas e as técnicas por vídeo, por artroscopia. E aí, assim, eu sempre gostei de técnica nova, de tentar diferentes coisas, tentar dificuldade. E aí, fui para fora, fiz curso de artroscopia, fiz curso de cirurgia minimamente invasiva, e voltei para cá para fazer isso. Acho que eu fui um dos primeiros a fazer aqui no Rio, né? Numa época que era até duvidoso a cirurgia, as pessoas não acreditavam muito na cirurgia minimamente invasiva, né? Achavam que aquilo ali não funcionava. E aí, vim fazendo, e a coisa veio evoluindo, as técnicas vieram melhorando, vieram padronizando mais, e hoje em dia é basicamente o padrão da cirurgia do pé, virou a cirurgia minimamente invasiva. Da mesma forma que antigamente a cirurgia do joelho, você tinha o ligamento aberto e você tinha o ligamento por vídeo, né? Hoje em dia é a mesma coisa, né? Você tem o joanete aberto e você tem o joanete minimamente invasivo. E cada vez menos se fala nas cirurgias abertas. E era muito agressivo, né? Esse aberto antigamente, né? Aquelas coisas que o paciente ainda se lembra, né? Que as pessoas, não, a cirurgia do pé fica com o pé engessado, fica de cama, aqueles acessos enormes, fica sem poder andar e muita dor e muito problema. E que, assim, a cirurgia, exatamente por isso a técnica veio evoluindo, né? A cirurgia minimamente invasiva, ela veio para mudar todo esse panorama e todo esse entendimento com o pós-operatório e com a própria cirurgia. Então, assim, a gente pode falar então dessa evolução, né? Que o senhor chegou nessa época que estava começando esse tipo de tratamento minimamente invasivo. E aí essa evolução, e hoje aí que a gente pode dizer aí de 10 anos, né? Como é que está hoje esses materiais que são utilizados hoje para esse tipo de procedimento? Ela evoluiu não só a técnica, né? Como exatamente isso, a parte dos implantes. Dos implantes, sim. Né? Então a gente tem hoje em dia implantes específicos para pé e tornozelo. Então, a gente tem implantes que são... Porque se você for pensar no pé, ele é um dos lugares com muito pouca cobertura de partes moles. Então, o pé, semelhante à mão, você tem basicamente pele e osso. Sim. Você não tem musculatura por cima. Então, você não pode colocar, onde tem pele e osso, um implante grosseiro, um metal que seja muito grosso, um parafuso com uma cabeça grande, uma placa muito grossa, porque aquilo ali, obviamente, vai ficar saliente e vai incomodar. Não tem espaço, né? Porque o pé tá dentro do sapato. Sim. Né? Então, se você for botar um pedaço na mão, ainda é menos ruim, porque a gente não usa nada em cima da mão. Mas no pé, onde você tá botando o pé dentro de um sapato, sim, qualquer relevo de metal vai acabar incomodando. E aí, os implantes vieram evoluindo exatamente para acomodar melhor dentro do pé e não dar dor, não ficarem salientes. Bacana. E que levou o senhor para... Assim, você é cirurgião do pé. Que é a pergunta, né? Cara, eu acho que qualquer especialidade, né, é um misto de gosto, com mercado, com entendimento. Eu, quando fiz pé, eu gostei da área por afinidades, né, com quem fazia pé, com as técnicas cirúrgicas. Sempre influencia ali o preceptor, né? É isso. Entendeu? Você conhece alguém que faz pé, que porra é legal. Eu, pessoalmente, não gosto de cirurgias longas. Né? Eu já opero rápido, pessoalmente, então eu sou um cara que opera bem rápido. Sim. E assim, eu não gosto daquela cirurgia de coluna de 10, 12 horas. Assim, para mim, isso é inviável. Né? Então, assim, eu gosto de cirurgia rápida e eu gosto de uma coisa mais resolutiva. Então, as cirurgias do pé, de uma forma geral, são relativamente rápidas. Tem muito procedimento,
né? Então, assim, diferente de outras especialidades, quadril, até mesmo joelho, que tem poucos procedimentos. Então, o pé tem muita patologia e muita patologia cirúrgica. Então, assim, a gente tem muito procedimento para fazer, muita coisa para fazer no pé. Então, eu acho que é uma área boa disso. A gente fica brincando que é a especialidade de pé, fica brincando que é a especialidade mais difícil, né? Porque ela envolve muita anatomia e muita mecânica, muita carga em cima. Então, assim, para você fazer e ficar bom, não é para qualquer um. E tem que ter habilidade, né? Porque a parte dos dedos, né? Toda a parte do corpo tem a parte da vascularização ali. E tem que ter um cuidado tem que conhecer bem essa área, né? Tudo é cuidado, né, bicho? Assim, a cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, as pessoas têm, às vezes, uma noção errada, né? Que não, faz um acessinho na pele, entra e sai fazendo. Né? É o contrário. Se você não tá vendo a anatomia, você tem que saber mais ainda onde ela tá. Onde você tá, né? Porque são os parafusos percutâneos que você usa ali para uma situação, né? Que você precisa fazer ali E tem muito disso, né? Então, assim, foi essa paixão, ela veio ali da residência, falou assim, cara, eu quero fazer pé. E aí hoje, nós ganhamos um cirurgião aí hoje, no Rio de Janeiro. Acho que hoje quem mais opera pé no Rio de Janeiro sou eu, né? Pelo menos assim, eu desconheço alguém que faça mais pé do que eu. Eu faço 40, 45 cirurgias por mês. Então, assim, em média, não vejo quem faz mais. Mas é fruto de muito trabalho. Qual é a procura hoje, assim? As pessoas, elas têm a noção do cuidado que tem que ter com os pés? Cara, não tem. Não tem porque você vê pelo uso de calçado. Né? Meio que fica escondido, né? Até hoje a gente usa, imagina se a gente, assim, teoricamente o pé, ele deveria funcionar quase igual à mão. Porque a gente tem os mesmos músculos, praticamente, as mesmas articulações, os mesmos ossos, a gente tem meio que repetido na mão e no pé. Então, assim, idealmente ou teoricamente, o pé poderia funcionar igual a gente funciona a mão. Sim. Né? E não funciona. As pessoas não conseguem mexer os dedos de forma individual, verdade. Não conseguem ter controle do pé. Né? E não tem controle porque ele vive dentro do sapato. Né? Se a gente vivesse 30 anos com uma luva apertada na mão, pode ter certeza que seus dedos não iam mexer igual. É a mesma coisa. Você vive 30 anos com o pé dentro do sapato apertado. Então você usa o pé quase como uma alavanca. E aí ele passa a virar uma alavanca. Ele perde essa motricidade fina. Verdade. Realmente a gente tem essa dificuldade. Não consegue fazer a mesma coisa com as mãos, né? Uma outra pergunta aqui, né? Tem algum tipo de sapato que é mais saudável ou algo para os nossos pés? Tem. Uma indicação? Então, assim, hoje em dia está muito na moda, né? Ou está crescendo a moda, vamos dizer assim, desses sapatos mais anatômicos. Né, que são esses sapatos com uma câmara anterior, com uma anticâmara, com a frente do sapato larga. Né? Então, são sapatos que eles acomodam o pé de uma forma mais natural. Porém, são horríveis. Né? Parece um sapato de palhaço. Né? Então, não tem como sair, né? Então, assim, parece que você tá usando um sapato de palhaço com aquele negócio redondo na frente. Assim, teoricamente, seria o mais indicado, seria o melhor, mas de uma forma geral, esteticamente, são muito ruins ainda. E o pessoal tem uma resistência sobre isso, né? É horrível. Não tem como, né? Até tênis, assim, entre aspas, o melhor, né? O bom para usar seria um tênis mais acolchoado, um tênis mais macio, um tênis mais largo, etc. Vai convencer uma mulher a usar tênis. Mulher nenhuma quer usar tênis. Porque perde a elegância também ali, né? Não tem como, né? E a mulher, pé ali, a própria, ela faz a unha dos pés. Pô, se faz é pra mostrar, né? Aí vai agora convencer essa mulher a botar um sapato de palhaço. Cara, não tem como. Não tem como. Minha mulher, ela vai pintar a unha, faz as coisas, cara, ela quer mostrar, o sapato dela é aberto. Não tem como. Só que a gente percebe que nos sapatos femininos, né, ele fecha muito ali. Fecha ali na ponta ali, por questão da estética mesmo. Isso influencia no uso contínuo para esse pé ou tem a genética nesse momento? Os dois. Né? As deformidades de um pé, né, eles são familiares ou genéticos. Então, quem tem pé chato, normalmente o pai ou a mãe tem pé chato. Quem tem joanete, a mãe, a tia, a avó tinha joanete. E aí, então, você tem um componente familiar e tem um componente ambiental, que é o sapato. Certo. Então, por isso que dá mais em mulher, porque mulher, de uma forma geral, usa sapato mais apertado do que o homem. Porém, não só em mulher, também dá em homem. E a gente tem, hoje em dia, até estudos com tribo indígena que tem joanete, que tem dedo em garra, que tem alterações do pé e nunca usaram sapato na vida.
Sim. Né? Então, não é só sapato, da mesma forma que não é só familiar. São as duas coisas juntas que acabam piorando o problema. Eu tenho eu lembro assim de um primo, né? Eu tenho um primo que ele, na infância dele, ele tinha o pé chato, aquele pé plano. E aí, eu escutava, eu falava assim, vai pra praia, que a areia da praia, ela vai ajudar ali no arco desse pé, né? Aí por muito tempo ele também usou bota, mas assim, tem isso realmente, doutor? Essa questão do... Fala um pouquinho pra gente sobre se é mito isso, tem uma história ou não, fundamento. Pensa para trás aí um pouco. Quando foi a última vez que você viu uma criança de botinha na rua? Nunca mais. Não existe mais. Não vejo. É isso. Realmente. Esse negócio de, vai andar na areia, quando era menina, não, vai fazer balé. É porque o pé chato, quem tem filho de pé chato, se incomoda com o pé chato do filho. E os pais, de uma forma geral, eles querem alguma solução. Só que até certa idade, é normal. Então, o pé chato, até os seus 5 anos de idade, por aí, é normal. Isso é por causa da flexibilidade da criança pequena. Então, aquela hiperfrouxidão ligamentar da criança pequena, na hora que ela dá carga, fica em pé, Sim. o pé colapsa para baixo. Conforme ela cresce, os ligamentos amadurecem e eles começam a enrijecer e dar o formato ao pé. Então, até os 5, 6 anos é normal. Depois dessa idade, com o pé chato, aí provavelmente já vai ter pé chato. O problema é que o tratamento resolutivo para o pé chato é cirúrgico. Só que só se opera depois dos 8. Então, o que você fazia? Você pega uma criança de 3, 4, 5 anos que tem pé chato, Sim. você ter toda essa conversa de explicar que aquilo é normal, que não sei o quê, que não, tem que esperar. E às vezes os pais vão sair, na verdade, insatisfeitos que você não resolveu o problema. Porque eles acham que tem um problema, que não tem. E aí, o que faziam? Faz o seguinte, vai fazer balé, vai andar na areia, vai não sei o quê. Então, assim, era uma recomendação mais para apaziguar os pais do que para um tratamento. E ele, então o médico falou que vai fazer balé que vai melhorar. Não vai melhorar nada. Entendeu? É só para acalmar os pais. Hoje em dia eu perco meu tempo, eu explico, e mando esperar e a gente vai acompanhando. Então, esse momento da cirurgia, né? Porque assim, a princípio, como não há dor, eu acredito que seja uma das coisas que leva também o paciente a querer operar, né? A dor. Mas ele, para essa correção, como ele vê assim, muitos pais acabam deixando isso e postergando, você, ele tá com o pé chato, vai ficando, né? Isso em algum momento atrapalha, essa é a pergunta, vai atrapalhar a vida dessa criança na fase adulta? Atrapalha e vai atrapalhar. A idade boa para operar o pé chato é entre 8 e 12 anos de idade. Porque hoje em dia a cirurgia que a gente mais faz é uma artrorrese, que chama, que é um bloqueio parcial da articulação, onde você corrige o arco do pé, ele vai crescer na posição correta, e depois você pode até tirar um implante, que ele já se estabilizou da forma correta. Então, o que acontece? Você depende de crescimento. Sim. Né? Quando você vai fazer a cirurgia mais velho, também dá para fazer. 13, 14, 15, 20, 30. Só que às vezes você tem que acrescentar mais procedimentos. O paciente ele pode não reclamar de dor. Mas se você conhece alguém que tem um filho de pé chato, pergunta se ele consegue andar meia hora no shopping. Não consegue. Entendi. O paciente não reclama de dor, mas ele reclama de perna cansada. A criança, às vezes, não consegue entender bem o que é dor, o que não é, ou perceber esse ajuste. Mas ele consegue e reclama que está com as pernas cansadas. Já andou demais. Por quê? A gente precisa do arco do pé para ter uma mecânica da marcha normal. Na hora que a gente vai andar, o pé ele faz o que a gente chama de travamento. Então ele vira e anda para frente. Quem tem pé chato não consegue fazer essa propulsão para frente. Então o que ele faz? Como o pé ele é desabado, ao invés dele andar para frente, ele anda rodando o pé e se empurrando. Ele vai se ajustando para tentar ele fazer... vai adaptando a marcha. Adaptando a marcha. Só que essa adaptação, como você tem, a gente já sabe hoje em dia com estudo de calorimetria, etc., como você tem uma mecânica de marcha alterada, eu costumo falar que é igual um motor que as engrenagens estão mal encaixadas. Ele funciona, mas ele tem que fazer mais força para funcionar. Então a musculatura ela gasta mais calorias para funcionar. Quer dizer que ela cansa mais rápido. Uhum. E fora isso, essa adaptação da marcha leva a uma adaptação de todo o membro. Então, é comum você ver criança com pé chato que fica com aquele pé meio 10 para as 2.
Porque ele está acostumado a andar dessa forma, ele se empurra. Quando você vai ver uma criança com o pé chato correndo, ela corre desengonçado. Verdade. Porque ela não consegue correr de uma mecânica para frente. Ela corre com essa mecânica se jogando, rotacional. E essa rotação aumenta a sobrecarga no joelho, no quadril e na lombar. Adulto de pé chato tem uma incidência maior de artrose no quadril e na lombar. Eu entrar nesse detalhe, né? Porque assim, o pé vai subindo, né? Vai subindo, vai tendo aí você vai as transmitindo doenças, né? força, você vai transmitindo. Né? Você vai, o joelho vai afetando, o joelho vai subindo, né? Quadril, coluna, né? E essa é a grande verdade. Então, assim, esse tipo de procedimento se faz ali nessa faixa etária até os 12 anos, né? De 7 a 12, mais ou menos. Né? E provavelmente é um procedimento minimamente invasivo também. Isso aí é uma cirurgia que a gente faz, cara, com acesso de 2 centímetros de siso. Alta no dia seguinte. Eu faço com anestesia local. Alta no dia seguinte e o paciente volta a andar no mesmo dia. Então eu deixo as crianças andarem de muleta, não precisa nem de bota. Anda só com uma muletinha para ajudar a poder andar, para ganhar segurança. Cirurgia com anestesia local. E, cara, com uma correção incrível. Então, assim, a artrorrise para o pé plano de criança é a melhor solução. Porque foi o que eu falei. Você consegue fazer essa mesma correção no adulto? Consegue. Sim. Só que você vai ter que acrescentar cortes ósseos, você vai ter que acrescentar, às vezes, puxar tendão, puxar ligamento, vai ter que fazer muito mais procedimentos no pé. Enquanto que numa criança que está crescendo, é só você melhorar o alinhamento que tudo vai crescer na posição certa. E, de uma forma geral, cirurgia em criança é muito mais fácil de recuperar do que cirurgia em adulto. E ela já vai estar brincando já no dia seguinte. É isso, cara. Assim, normalmente com 3, 4 semanas, ela já está com a vida normal, enfim. Ele já vai poder, não vai perder a escola, nada disso. Né? E é importante falar isso, porque a preocupação dos pais é a seguinte, ele não vai poder fazer nada. Quando se fala em cirurgia, e a gente tem essa preocupação. Não é cirurgia, é um procedimento. Porque a cirurgia parece que é uma coisa que vai fazer, né? E a cirurgia minimamente invasiva, ela vem justamente desmistificar isso, que é uma cirurgia que, né, por ser o risco é menor, é mais acelerado ali a recuperação do doente, né? E as técnicas estão muito. Para qualquer cirurgia minimamente invasiva, né? Quando você protege partes moles, quando você protege, né? Você preserva tudo, preserva a pele, preserva a musculatura, você preserva os outros tecidos, a recuperação é mais rápida, né? Porque a cicatrização é mais rápida. Né? Então, quando você está falando de criança, a gente está entrando agora em dezembro, né? Dezembro é a época que chove criança para fazer, porque né, os pais querem fazer nas férias, então é dezembro ou julho. Chega nessa época do ano, é muita, assim, 15, 20 crianças para fazer pé plano. Esse período agora é o período que mais aparece, então, né? Cada das férias também, né? É isso. E aí, agora a gente tem. Aí, o negócio é só autorizar, né? Aí já é uma outra. Na verdade, tem que planejar antes. Tem que planejar antes hoje em dia, né? Quando a gente quer fazer em dezembro, eu sempre falo para os pacientes, cara, assim, hoje em dia, o processo de autorização está demorando cada vez mais. Chega em julho. Cada vez mais. Então eu falo, cara, 2, 3 meses antes do que você quer fazer, vamos começar a andar com as coisas para poder dar tempo. De autorizar tudo, enfim. Isso já é uma outra aula. É outro problema. Isso é outra aula. Eu vou colocar aqui algumas imagens aqui de procedimento, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Olha isso aí. Não tem como, doutor, não tem como a gente falar de pé sem falar do joanete. Eu falei assim, pô, eu vou me preparar, vou ver o roteiro. Eu falei, pô, não tem como não falar do joanete, né? Ele é o carro-chefe do consultório? Hoje em dia assim, é o que mais tem, e eu acho que cada vez mais, o que eu vejo, eu tenho assim, as minhas estatísticas ao longo dos anos, cada vez mais o joanete é um percentual maior das minhas cirurgias. Até por conta do que a gente estava falando. Antigamente o paciente tinha medo de ficar acamado, medo de não poder andar, medo de não sei o quê. Então, assim, hoje em dia, com a cirurgia minimamente invasiva, eu libero meus pacientes mais ou menos com um mês. Um mês volta para academia, volta a fazer musculação, volta a fazer bicicleta, um mês volta para o calçado normal. Então, é uma recuperação relativamente tranquila. Você vê que essa paciente está com ponto ainda, o pé inchado. Sim. Quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, é basicamente isso. Né? Então, você vê 1, 2, 3, 4, 5 pontos. É isso. Né? Não tem
Pensar que antigamente você ia ter que abrir a lateral inteira de um lado, abrir do outro. Sim. Né? Uma Placa correção, também, que também... placa. E exposição da antigamente pele, as né? cirurgias não eram tão boas, né? A técnica cirúrgica em si. Por isso ficou esse mito. Não é mito, né? Na verdade é literatura, mas o joanete voltar, porque a recidiva ou o joanete voltar, antigamente a técnica cirúrgica não corrigiu o suficiente. Então, quando ela não corrigiu o suficiente, o joanete acaba voltando. Sim. Hoje em dia, com a cirurgia minimamente invasiva, as correções são muito grandes. A gente consegue corrigir joanetes muito graves de uma forma muito bem alinhada. Então, a recidiva na cirurgia minimamente invasiva, inclusive, é menor. Então, a chance do joanete voltar é menor. O detalhe aí é assim, bem gritante, né? Assim, a forma desse pé que vai deformando. E ele vai deformando os outros também, não? Ou Vai. é só aparência aqui, uma... Vai. Você pode ver que, assim, essa paciente tinha os dedinhos um pouquinho para o lado. Uhum. Isso é engraçado que tem alguns estudos que mostram que, mesmo que você não opere os dedos menores, na hora que você tira, você pode ver como no pré-operatório os dedos já estavam mais Sim. desviados. Aqui, mesmo sendo um pós-operatório imediato, com 2 semanas, os dedos já estão um pouquinho melhor. Que não tem mais aquela resistência, né? Exato. Pode Então, assim, você tem estudos que mostram que mesmo você não mexendo nos dedos, eles melhoram essa deformidade lateral dos dedos só de tirar a força do joanete. Uhum. E há casos que também acaba mexendo também nesses Tem. dedos? Aí depende. Se o paciente tem uma deformidade mais rígida, uma deformidade mais grave, aí você tem que mexer no dedo também. Uhum. Entendeu? Então, assim, é óbvio que é que nem o negócio do pé plano. Quanto mais coisa a gente fizer no pé, fica um pouco mais inchado, um pouco mais dolorido, um pós-operatório um pouco mais longo. Uhum. Então, a ideia da cirurgia é sempre, né, o melhor efeito possível com o mínimo de dano cirúrgico possível. Assim, o que você consegue ganhar de melhor sem precisar fazer de tudo. Sim. Né? Então, essa paciente que ela tinha deformidade pequena dos dedos, você vê que só melhorando o joanete, a gente consegue melhorar os dedos e está resolvido. Uma deformidade mais grave, dedos em garra, aquele crossover, que é aquele dedo um em cima do outro, isso não tem jeito, né? Um dedo em cima do outro, você vai ter que tirar esse dedo em cima do outro. Aí vai ter que operar o dedo. Tem jeito. Eu quero fazer uma pergunta do senhor, e eu não sei se tem essa possibilidade, né? Porque há casos que o paciente é bilateral, tem os 2 pés. Pode-se operar os 2 pés? Pode. A gente pode fazer uma cirurgia para os 2 lados, não tem problema. Né? Eu costumo dizer que, assim, tem suas vantagens e desvantagens. Você fazer a cirurgia dos 2 lados, você tem a vantagem de operar uma vez só. Então, é uma cirurgia uma vez só e você recupera os 2 pés de uma vez. Então, é mais prático, porque você resolveu tudo uma vez só. Uhum. Em compensação, é um pós-operatório um pouco mais chato, porque são os 2 pés operados. Você não tem um pé bom, entre aspas, não tem um pé não operado para você poder jogar a carga. Sim. Né? Então, acaba que é um pós-operatório um pouquinho mais doloroso, um pouquinho mais chato. Fazer um pé depois o outro, você tem um pé bom para andar, então é um pós-operatório mais independente, um pós-operatório mais tranquilo. Em compensação, vai ter que parar a vida 2 vezes. Opera um pé, depois opera o outro. Às vezes o paciente fala, não, se eu operasse um pé só, depois eu não vou operar o outro. Você fala, é mentira. Ninguém vai ficar com um pé feio e um pé bonito. Isso não existe. Então, todo mundo que opera um faz o outro depois. Então, assim, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Se você tem tempo de fazer os 2 separados, é melhor para você. Entendi. Não, eu prefiro fazer os 2 de uma vez, paro minha vida só uma vez. Não tem problema nenhum. Dá para fazer. É só um pouquinho mais chato. Bom, tendo indicação, óbvio, mas pode-se fazer. E aí, na verdade, depende do paciente, então, para fazer esse bilateral. Exato. Porque para ir embora, operei hoje, eu vou embora normal, né? Você andando, lógico. Vai embora andando. A única coisa que usa é uma sandalinha de sola reta e rígida. Se você botar sandália de pós-operatório de joanete na internet, vai aparecer um monte. É uma sandália de sola reta inteira e rígida. Basicamente para você não forçar o pé na hora de andar. Eu deixo meus pacientes 3 a 4 semanas com esse tipo de sandália, vai depender de quanto a gente mexeu no pé, mas em média 3 semanas. Depois de 3 semanas, sapatos normais que sejam largos e confortáveis. Você tem alguma história assim de consultório, assim, cara, né, que o paciente, porque assim, o paciente ele esconde o pé, né? E a verdade é essa. Tem alguma história assim, assim, pô, de paciente que, sei, algo que pode trazer pra gente aqui? Tem, bom, por exemplo, eu vou falar de uma cirurgia que é estética e ao mesmo tempo não. Que é, os pacientes chamam de cirurgia de Cinderela, que é encurtar os dedos. Uhum.
a cirurgia de encurtamento dos dedos, ou se chama de Cinderela, né? Porque é para caber no sapato, mas parece uma besteira, né? Você fala assim, cara, parece, pô, vai encurtar os dedos, mas que besteira. A mulher que tem o pé feio, ela tem perseguição com o pé. Ela acha que todo mundo tá olhando o pé, não quer usar sapato aberto, que as pessoas que estão na rua estão vendo, que às vezes os familiares ficam zoando que o pé é feio. Então, assim, quem tem alguma coisa no pé, acaba que tem aquela perseguição com aquilo. E dedos longos é uma delas, né? Então, você tem o dedão, entre aspas, né? O hálux, mais curto, e aqueles dedos centrais mais longos, fica um pé realmente, esteticamente, não tão bonito. Sim. E a gente tem cirurgia para encurtar os dedos centrais. Então, a gente pode diminuir esses dedos todos. Sim. De uma forma que você vai dar um contorno mais harmônico. E aí você fala para mim, então é só estética? Não é só estética, porque esses dedos longos, na hora que você bota dentro de sapato, eles vão bater na frente do calçado. E aí, com o tempo, você vai acabar desenvolvendo garra nesses dedos, porque eles vão estar amassados dentro do sapato, ou eles vão ficar realmente doendo. Então, assim, não é só estética. Existe um componente também doloroso aí para poder fazer isso. O que eu esperava, eu vou ser honesto pro senhor, tá? De falar alguma coisa, era fetiche, né? Porque pé, tem aquela galera que tem os fetiches do pé e aquela coisa toda. Tem alguma coisa desse tipo, não? Eu tô aqui instigando o senhor aqui, porque tem, doutor. Pô, tem. Tem aquela galera que fica, pô, não pode ver um pé. Fala, cara, tu tá preocupado com o pé, amigo? Tu tá... Isso aí, você tem mais do marido, né? Porque assim, quem é a mulher se preocupa mais com o pé de tá feio e tá bonito. Sim, é. Né? Mas cara... você tem o marido que fica, né, ou instigando a mulher. Mas ela vai procurar ou que quer acertar. Ela vai procurar o médico pra isso, né? Ela vai falar assim: não, eu vou pô, meu marido, o que ele quer, porque eu tenho que ter o meu pé aqui impecável, né? Não, isso você vê muito no pós-operatório. Às vezes o paciente bota o pé, tá vendo? Aí fica o marido falando: tá vendo como agora o pé tá bonitinho? Agora que acertou, tirou o caroço, tirou o joanete, tirou não sei o quê. Assim, isso é mais do marido, né? Às vezes do familiar, né? Os familiares, a mãe, o pai, que fica zoando o pé das pessoas do que da própria paciente. Do que da própria paciente, né? E ela se incomoda, fala, cara, todo mundo tá preocupado com o meu pé, pô. Cara, e o marido, com certeza, ele acaba ali forçando, né, pra pessoa ali fazer a cirurgia. A gente vai colocar outro caso aí. Eu acho até que tem isso também aí, né, Rafa? Da bailarina aí? Na edição. Aí ele aí, ó. É isso. Então, assim, você pode ver esse segundo, principalmente o terceiro dedo. É o que mais cresce, né? Nem todo mundo. Nem todo mundo, né? Mas, assim, esses dedos muito longos, e aí que os pacientes sempre querem, é exatamente isso aqui. Não, doutor, deixa meu pé em escadinha. Deixa os dedos em escadinha. Tem que ficar o dedão, depois o segundo, terceiro, quarto e quinto. Entendeu? Então, esteticamente, obviamente, esse dedo comprido não é o ideal da estética, mas acaba sendo estética. Mas ele bate muito no sapato, porque você usa um sapato meio que quase que do tamanho do dedão, e aí fica pegando ali e fica incomodando mesmo. Quer dizer, além do encurtamento, você tem que se preocupar com o ar para poder ficar perfeito, para ganhar uma estrelinha, é isso? É isso. No consultório? Essa paciente aí, ela inclusive, hoje em dia eu já conheço, cara, essa paciente, eu fiz 3 cirurgias no pé dela. Ela operou uma vez, encurtou os dedos. Aí depois ela achou que podia encurtar mais ainda. Porque você tem um limite do quanto você consegue encurtar. Sim. Você não consegue encurtar daqui até lá. Então, ela, não, doutor, acho que ainda tá um pouquinho. Dá pra encurtar mais? Eu falei, cara, se você quer aguentar o pós-operatório, tudo dá. Fizemos de novo, encurtamos mais um pouquinho. E aí a última que eu fiz, agora dá pra ver, ela tinha esse quinto dedo, aquele bem tortinho. Né? E aí ela quis esticar o quinto dedo, deixar ele mais retinho. Porque ela não queria aquele dedinho em garra. E a gente fez para esticar o quinto dedo, para ele ficar mais retinho, vamos dizer assim, mais bonitinho. Então eu sou ortopedista, plástico... quase uma plástica dos pés. Pô, é a plástica dos pés, né? E ela também, porque assim, você vê, no rosto, ok, a pessoa vai buscando, então agora no pé, essa é a primeira vez que eu uso. Mas E aí, esse dedinho midinho aí, esse aí que só serve para machucar... aquela perseguição que o paciente tem, né? Eu falava, na última, ninguém tá olhando teu dedinho. Cara, para com isso, larga o dedinho quieto. Não dá pra fazer? Ele vai ficar mais bonitinho. Eu falei, dá pra fazer, tudo dá pra fazer. Pô. Vai querer fazer? Não quero. Aí ele faz o quê? Usa o fixador externo ali? Nada. Nada? Mesma coisa, faz um corte no osso, alonga o tendão flexor, o tendão que dobra o dedo, bota ele retinho ali, deixa cicatrizar. E tudo... meu Deus. E eu, assim...
Enfim, realmente chama atenção, sim, principalmente pra mulher, né? E aí tem pra gente que é homem, nem... Camarada tá nem aí. Não, ele vai jogar bola, ele vai fazer tudo e... Tanto que joanete em homem costuma, de uma forma geral, acabar operando joanetes mais graves. Uhum. Né? Porque a mulher, como usa o sapato mais apertado, mesmo um joanete mais leve, às vezes acaba incomodando. E aí, já quer operar logo, porque tá incomodando, porque tá feio. O homem, é isso. O homem usa sapato mais largo, de uma forma geral. Os sapatos são mais largos. E o homem se incomoda menos. Então, quando o homem resolve operar, normalmente são deformidades mais graves. Que não tem pra onde ele correr. Porque aí já não aguenta mais. Falando de homem, depois eu vou passar outra imagem ali. Pô, o final de semana do ortopedista, cirurgião de pé, especialista em pé. Futebol, camarada, que isso aí é certo, né? Bate muito emergência no final de semana, que esse camarada que não joga bola e vai jogar porque fratura de tornozelo direto, né? Há pouco tempo, o próprio... que eu vou esquecer agora o nome da fratura. O Neymar fraturou o metatarso. Metatarso, né? Tem muita fratura dessa do futebol e da fratura de tornozelo e lesão de tendão de Aquiles. Né? O Aquiles também é um clássico. Isso. Esqueci do Aquiles. A lesão de tendão de Aquiles eu acho que é mais comum até do que a fratura. Porque a fratura ainda depende de alguém te dar um carrinho. Né? A lesão de tendão de Aquiles não depende de ninguém, é de você mesmo. Então, assim, a lesão de tendão de Aquiles ela é relativamente comum nesses pacientes que não estão muito acostumados, vamos dizer assim, a praticar o esporte, a fazer nada, vai jogar bola. Pegou a chuteira, hoje vou jogar o futebol. E nunca é jogar 20 minutos. Nunca é, né? Quem não jogava nada, agora quer jogar 3 horas num dia só. E não tem como, né? O corpo não aguenta, né? Então não tem uma dica disso aí não, né? Eu falei, cara, o cara tem que se cuidar, na verdade. A dica é constância, não tem jeito. Quer fazer? É fazer academia, é exercício, é fazer de pouquinho em pouquinho, é acostumar o corpo. O que não dá é isso. É quem nunca fez nada e de repente quer correr uma maratona. E o camarada quer chegar lá e aí no final de semana tá o doutor de folga, conseguiu uma folga da semana e aí liga pra emergência. Aí bate aquele caso nas emergências, né? Não tem como, né? Tem jeito. E o pé... Faz parte do jogo. Faz parte. Rafa, coloca outra aí pra gente. Boa, caramba, aqui tá... Esse é um pé masculino. Então esse é um joanete de homem. Uhum. Né? A gente pode ver que é um pé um pouquinho mais bruto, Sim. sem esmalte. Joanete Já vê por aí. E aí você vê aquilo que eu falei antes. Olha como esses dedos estão muito lateralizados, inclusive ultrapassando por cima do quinto. Então assim, o segundo, terceiro e quarto estão subindo em cima do quinto. Quando você tem um joanete mais grave, você vai necessariamente ter 2 tipos de deformidade. Ou ele vai fazer esse tipo de pé, que é o que a gente chama de pé em ventania, que quando todos os dedos vão para o lado, ou o crossover, que é um dedo por cima do outro. Porque o dedão, o hálux, ele é uma deformidade mais forte. Então ele vai andar. E na hora que ele andar, ele vai pedir espaço. Então, ou os dedos menores vão subir por cima do hálux, ou o hálux vai empurrar todos os dedos. Quando empurra todos os dedos, é esse tipo de deformidade que aparece. Aí, não dá para corrigir só o dedão, só o hálux. A gente tem que corrigir também os outros dedos. Dá para ver aqui um pontinho em cada dedo. Esse paciente está com 3 semanas de pós-operatório. Então a gente pode ver a pele cicatrizada, mas ainda com ponto. Eu tiro meus pontos com 3 semanas. E aí a gente vê um pontinho em cada dedo. A gente fez uma osteotomiazinha, um corte no osso em cada dedo e trouxe eles para a posição deles. E agora tá todo mundo reto, do jeito que tinha que estar. Impressionante como fica perfeito, né? Porque assim, o pé dele tá tudo torto, já vem lá de cima. Você vê que, né? Vai trazendo, essa deformidade vai subindo e vai trazendo pro paciente, né? E assim, ele vai deixando, achando que o corpo vai se adaptando. Você vê, até essas deformidades eu faço com... Esse é um pré-operatório logo imediato. Então pode ver esses pontinhos, né? É onde fez a anestesia. Então minhas cirurgias eu faço todas com anestesia local também, mesmo de deformidade de pé. É tudo com local mais sedação. Então, um bloqueio de tornozelo, anestesia nos dedos. Não tem aquele negócio de hack, o paciente tem um pouco do medo. Isso é bom falar, né? Da sua cirurgia, né? O tipo de anestesia que o senhor faz, como você está do pé, local. De uma forma geral. Fala um pouquinho sobre isso, local que é importante. Né? O paciente, apesar de não ter relação, o paciente tem um pouco desse medo de fazer uma hack anestesia, né? Ele, vou tomar uma hack, vai fazer uma anestesia na espinha. Ele nem sabe por quê. Ele nem sabe por quê. Tem aquela paranoia, a anestesia vai pegar na espinha. Não tem nem como pegar na espinha, mas... os pacientes têm um pouco desse receio, desse preconceito. Mito, né? Mano. E aí, cara, quando você oferece uma cirurgia minimamente invasiva e você vai que a anestesia é local, já relaxa um pouco o nível de problema.
Né? Então, aí, então a cirurgia é bem pequena mesmo. Calma, não é tão pequena assim também. Você não tá tirando... É cirurgia, mas é uma cirurgia mais tranquila. Então, você vê, como eu falei, a gente faz um bloqueio de tornozelo, então anestesia os nervos em volta do tornozelo para ficar com o pé anestesiado e faz uma complementação local nos pontos de incisão. Então, assim, é uma cirurgia relativamente tranquila, de fato. Bom, uma pergunta sobre... Tem mais um tema aí? Não? Mais uma foto, não? Isso. Que também é de uma senhora. E ela tem todos os dedinhos curtos, né? Já uma senhora, né? Então, aqui a gente está falando já mesma coisa, uma deformidade mais grave. E aqui ele não subiu um dedo por outro, né? Não subiu um em cima do outro, mas você vê que o dedão empurrou os dedos para trás. Então você vê uma deformidade em garra de todos os dedos. Sim, é nítido isso, bem claro. A deformidade do hálux, né? Então você tem um joanete mais as garras. E a garra, ela é uma deformidade que incomoda muito o paciente. Por quê? Ainda mais se subir um dedo por cima do outro. Porque o sapato, você consegue usar um sapato mais largo. Então você tem formatos de sapatos mais largos. Você bota uma papete, bota aquele sapato de palhaço, bota o que for, mas você tem um sapato mais largo. Só que não existem sapatos mais altos. Entendi. Ele é sempre de uma altura média. Então, se você tá com um dedo muito para cima, ou um dedo trepado no outro, ele vai bater. Não tem jeito. E aí, cara, aquele roçar do dedo no sapato incomoda. Você vê que essa paciente tem calo. Sim. Em cima dos dedozinhos menores, os 3 têm calo. Por quê? Isso é atrito do dedo no calçado. E isso incomoda muito. Para o paciente diabético, então, isso é um risco enorme. O paciente diabético com deformidade do pé é um problema enorme. Então, essas deformidades em garra, às vezes, por mais que o paciente não se incomode com o joanete, ele acaba vindo operar por causa dos dedos menores. Esse tipo de paciente diabético, eu estou tocando no assunto, ele sabe desse cuidado? Ou ele só busca depois que o pé, né, enfim, que ele bateu, que ele se acidentou? Como é que tem esse cuidado com ele busca orientação no especialista? Cara, hoje em dia, até hoje tem gente que nem sabe que existe especialista de pé e tornozelo. Né? De vir e mexe, eu ainda pego no consultório um paciente ou outro que chega, eu tava com esse problema no pé, indo no ortopedista normal, aí que alguém me falou que tinha especialista em pé, eu vim procurar. Generalista, né? Então, assim, até hoje tem gente que nem sabe que existe essa especialidade. Então já é um problema daí. Mas do diabético em si, hoje em dia a gente tem muita informação, né? Então, eles são cada vez melhor orientados, ou mais orientados, porque você tem na internet com um monte de informação aí. Então, eles já começam a ter um pouco mais de cuidado. Porque, de fato, assim, o diabético, eu tenho alguns pacientes diabéticos, eu já operei vários, né? E ele perde o pé por causa de um machucadinho. Então é aquela desatenção que ficou com o pé na calçada quente, é um sapato que machucou em cima do dedo, é uma coisinha pequenininha que ele não viu às vezes. Sim. Machucou o pé, infeccionou, aquilo ali foi evoluindo, a infecção virou uma osteomielite e virou uma amputação parcial do pé. E aí vai embora, porque não teve essa prevenção, né? E muitas vezes... É uma história bizarra de diabético. Essa acho que foi uma das piores que eu já ouvi. Eu tinha um paciente que eu operei, isso tem anos já. Paciente que eu operei, uma deformidade dessas dos dedos, e ele já tinha uma amputação parcial do dedão, do hálux. Aí eu falei assim, o que houve nesse dedão? Foi alguma ferida? Perdeu o dedão? Ele, não, era uma ferida que eu não fechava nunca. Pô, todo dia eu acordava, tava lá sangrando meu dedo. Eu dia acordava, tava lá sangrando meu dedo. Ele falou, pô, aí eu achei que o dedo tava perdendo, tava necrosando, eu vi que tava diminuindo, não sei o quê. E assim, falando dessa forma, numa boa. Falei, é mesmo? Mas o que houve? Ele falou, pô, bicho, você acredita que quando eu dormia, ia lá um rato e comia um pedaço do meu dedo? Ah, mentira. Eu falei, você tá de sacanagem. Ele, pô, eu não sabia, eu tava dormindo, o rato ia lá, comia um pedaço, não sentia nada no pé. Meu Deus. O rato comia um pedacinho do meu dedo e ia embora. Eu acordava com o dedo sangrando, e um pouquinho menor. E eu achando que era assim mesmo. Então você vê que o nível de informação não é dos melhores. Caramba, como é que pode isso? Essas que são as histórias mais bizarras de pé diabético que eu já vi. A gente acha que já escutou de tudo e a gente se surpreende, né? Como é que o cara não sentia isso, gente? Como é que pode, né? O diabetes já sente pouco o pé. Pouco pé, né? E aí, cara, assim, é bizarro, cara. Tudo é bizarro nessa história. Pô, a casa com o rato, é um paciente que não percebe. E ele contando a história, ele tipo achando assim, isso cara, normal. O rato comendo...
Meu Deus. Rafa, vê mais um aí. Bota o da prótese, que eu acho importante isso. E aí... Tem o porra dessa paciente ali, ó. Aqui, né? Isso, É, isso pós, Ver como é que ficou esse pós, né? Depois a gente vai colocar. Olha como é que fica o... E aí você vê, essa paciente tinha um status vascular, né? Bastante varizes no pé. Paciente idosa, né? Sim. Então você vê que fica um pezinho mais inchado, uma coisa já um pouquinho mais arrastada. Provavelmente já 3 semanas, né? Porque você voltou no consultório. Tempo. Mas sim, você já vê, né, os dedos completamente retos. Todo mundo alinhado. Não tem deformidade mais do joanete. Então, assim, isso aí virou um pé muito melhor de calçar. Hein? Tá até bonitinho, né? Tá essa paciente exige alguma coisa? Não, né? Já não se incomoda tanto. Tanto, né? Com o arco, né? Mas você vê que já é um pé muito melhor de botar no sapato. Vamos lá pro da prótese? Eu acho da prótese sensacional. Essa da prótese, que é do dedão ali. Né? Primeiro fala dessa, né? Que é da artrose, né? Que dá no dedo. Como é que fica esse dedo, doutor? A artrose, ela é a prima do joanete, vamos dizer assim. Tem muitos pacientes que chegam no consultório achando que tem joanete, quando na verdade eles têm artrose. Por quê? O joanete, ele é o desvio angular do dedo. O dedo está indo para o lado. Mas na artrose, a articulação com a artrose, ela fica alargada. É só você ver o paciente com artrose de joelho, que tem aquele joelhão. Sim. Por quê? Na hora que você tem um aumento de pressão, esse atrito de um osso contra o outro, o que o organismo faz para tentar distribuir melhor a pressão? Ele aumenta o tamanho do osso. Então ele vai criando aqueles osteófitos, aqueles bicos de osso, numa forma de tentar distribuir melhor a pressão que está dentro da articulação. E aí esse dedo ele começa a ficar com saliências, começa a ficar com protuberância. Então ele fica aquele grandão, como se fosse um joanete, de fato. Ele parece um joanete. Parece um joanete, mas ele não tem desvio. Ele tá reto. Entendi. Então ele é um dedo que tá reto, mas que tem aquela bolota do joanete. Na verdade, aquilo não é joanete. Normalmente é artrose. E aí, quando você vai examinar o pé, você vê que ele é um dedo rígido. Né? Tem uma o paciente resistência. não consegue perceber essas coisas às vezes. E aí, quando eu pego o pé, eu mostro pro paciente, ó, aqui, ó, não sobe. O movimento que perde é o para cima. É a extensão. Então, na hora que eu pego o dedo e tento forçar ele para cima, você vê que não mexe quase nada. Porque ele tá batendo um osso no outro. Entendi. E aí esse paciente tem rigidez e tem, né, essa deformidade, esse aumento da articulação. E tem dor. Né? E aí ele acha que era joanete. E aí o paciente chega no consultório, eu tô vindo para operar o joanete. Aí eu pego, examino, olho e falo, cara, não, isso não é joanete, isso é artrose. A cirurgia é outra, mas tem solução. Provavelmente ele passou por um outro médico, né? O Dr. Google. Posso considerar isso? Ele olhou o Dr. Google lá, viu as imagens. O senhor enfrenta isso no consultório? Você tem dois problemas. Um é o Dr. Google e o outro é o que eu falei antes. É o paciente que vai no generalista. Sim. Porque eu pego muito paciente que fala assim, doutor, fui no médico e tal, mas ele falou que é melhor eu deixar o joanete piorar muito antes de pensar em operar. Você já pensou em ir no nutricionista? Já. E ele falar pra você assim, não, bicho, faz o seguinte, vamos fazer dieta agora não. Quando você ficar obeso, você volta, que aí a gente começa uma dieta. Faz sentido nenhum. É igual o paciente tem pressão alta, não, fica tranquilo. Segue a sua vida. Quando você infartar, a gente começa a tomar remédio. Não faz sentido nenhum. Então, assim, por que você vai esperar uma deformidade ficar horrível, dor, deformidade, rigidez, qualidade de vida? E só piora Só piora. No Por que você vai pós-operatório. ficar esperando piorar aquela patologia para resolver tratar? Nenhuma outra patologia do planeta você faz isso. Sim. Aí você fala do joanete, da artrose, do que for. Não, vamos deixar isso aí. É porque, na verdade, muitas vezes, ou o próprio médico não faz aquilo, não faz aquela cirurgia, ou não tem segurança em fazer aquela cirurgia, ou não quer. Sim. E aí, dá essa empurrada pra frente. Mas assim, isso não existe. É sempre melhor você pegar alguma coisa mais cedo. Com certeza. Então, e aí falando dessa artrose, né? E aí são as próteses que substituem ali. Isso. Hoje em dia, o que a gente tem de melhor no tratamento de artrose do hálux, para artrose do hálux, de uma forma geral, a gente tem 3 cirurgias. Uma limpeza articular, quando você pega uma artrose bem inicial, então você consegue limpar essa articulação e melhorar o movimento. Uma artrodese, que é a fusão dessa articulação. Então você vai tirar o resto de cartilagem, atravessar um parafuso e bloquear. É uma cirurgia boa,
definitiva, funciona bem, porém, perde o movimento do dedo. Você travou aquela articulação, você não mexe mais o dedo nem para cima nem para baixo. Ou a terceira opção, que é uma cirurgia mais moderna, é a prótese ou a artroplastia do hálux. Então você vai trocar essa articulação por uma articulação de silicone. A gente não consegue ver bem o silicone aqui, a gente consegue ver um cinzinho ali. Só. Você tem 2 olhotezinhos, 2 anéis de metal, onde cada um vai num osso, e entre eles você coloca como se fosse um diamante de silicone. Então ele tem uma pontinha para cada lado e uma dobradiça no meio. E essa dobradiça vai funcionar como se fosse o movimento mais normal da articulação. Então é uma cirurgia que você consegue devolver movimento para o paciente e retirar a dor. Então, assim, hoje em dia o que a gente tem de melhor para a artrose do hálux é a artroplastia. Porque assim, isso falando da importância da anatomia do teu pé, que vai influenciar em todo o teu corpo, né? Porque se você tem uma pisada ruim, né, a questão do próprio dedo ali, alguma coisa, prejudica toda a tua parte. Então, é importante ter esse cuidado e, assim, quanto antes, buscar já que esse dedo está sofrendo, né, alguma coisa, né? De uma forma geral, é sempre melhor mexer do que não mexer. Sim. Né? Isso serve para a prótese de tornozelo. Né? Você tem a artrodese, a fusão do tornozelo, como você tem a artroplastia, a prótese do tornozelo. O que é melhor, você mexer ou deixar duro? Cada uma cirurgia tem suas vantagens e desvantagens. Cada técnica tem suas vantagens e desvantagens. Mas, de uma forma geral, é sempre melhor você ter movimento do que não ter. Né? Então, a prótese de hálux, ela veio exatamente para isso. Para você conseguir ganhar esse movimento de novo. Cara, e funciona muito bem. Doutor, a gente está caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, que está, poxa, muito bacana. A gente tem um mitos e verdade, que eu acho que aí a gente vai fazer aqui a pergunta aqui, só vai dizer, pô, é mito ou é verdade, né? Apesar que faltou uma pergunta aqui, que eu não sei se eu acho que eu não fiz, e essa eu achei importante, eu tinha separado, né? Como se houver, antes desse mitos e verdade, como se houver as palmilhas personalizadas? É moda ou realmente funciona? Um pouco dos dois. Funcionam para algumas coisas, mas também existe um pouco de superindicação. Cara, você vê lugares de palmilha, são palmilhas de R$1.500, R$2.000, R$2.500, R$3.000. Assim, hoje em dia, a indústria, entre aspas, de palmilha, sim, você tem palmilhas muito caras, então tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? E você acaba, às vezes, super estimulando. Eu costumo dizer que assim, a palmilha é igual usar óculos. Você usa óculos, você tira o óculos, você fica sem enxergar. Sim. A palmilha é a mesma coisa. Ela não é uma solução permanente. Por mais que você use palmilha, independente da idade, do que for, se você tirar a palmilha, todo o efeito dela cessa. E o pé vai desabar na mesma posição, ele vai estar na mesma posição. Então, ela pode funcionar enquanto você está usando. Aí você tem outros problemas. Um é, certas deformidades ou certas patologias se acomodam com palmilha, certas patologias não. Então, por exemplo, você tem um pé chato, que é um pé muito flexível. Então, a palmilha consegue meio que empurrar ele um pouco para a posição melhor e o paciente pode ter um alívio dos sintomas. Sim. O outro pé, que é o pé cavo, que é o pé muito alto, ele é um pé muito rígido também. Ele tem um pé mais duro. Então, a palmilha não funciona muito bem para ele, porque ele já é um pé muito duro. Esse cavo aqui, então, ele tem o arco já mais acentuado. Isso, aquele pé muito alto. Então, como ele é um pé mais rígido, a palmilha não vai conseguir trabalhar ele. Então, se a patologia funciona ou não com a palmilha, se o paciente se adapta ou não com a palmilha, porque tem gente que não consegue usar. Então, tem paciente que consegue usar, tem paciente que não consegue usar, porque não se incomoda com ela. E se a patologia funciona, se o paciente consegue usar, se a palmilha vai fazer o efeito que você quer ou não. Sim. Você pode usar a palmilha e não dá em nada. Como você pode usar a palmilha e, de fato, também melhorar a dor. Então, é uma linha de fatores para ela ter, de fato, algum efeito ou não. E, de qualquer forma, o efeito é sempre temporário. É quando está usando. Entendeu? Então, assim, funciona com ressalvas. Sim, boa. Gostei dessa. Vamos lá para o nosso quadro Mito ou Verdades? Vamos lá. E aí eu vou falar aqui, o senhor dá ali uma resposta aí curta. Que isso é bom para os nossos cortes aí. Quadro ChatGPT. Isso aí, vamos lá.
Pé chato sempre precisa de palmilha? Não. Pé chato sempre não precisa de palmilha. Você pode muito bem conviver com o pé chato com as suas consequências. Boa. Andar descalço faz bem para os pés? Faz. Hoje em dia a gente tem tênis, por exemplo, minimalistas, né? Que são aqueles tênis que tem o espaço dos dedos, uma sola muito fina. E aí muita gente fala assim, não, porque os índios andam descalços e é melhor para eles, é melhor para os pés. Correto. Só lembrar que os índios andam na terra, não andam no asfalto. Então, assim, faz bem andar descalço, dependendo do piso. Do piso, né? Joanete é causado só por salto alto? Não. É uma mistura de salto alto com genética, piorado pelo salto alto. Tênis caro protege melhor o pé? Depende do tênis. Ele pode proteger o pé, como ele pode lesionar o pé. Por exemplo, esses tênis com uma placa de carbono, uma placa de aço, esses tênis de corrida que tem uma placa, eles aumentam a força de volta para o pé. Então eles dão uma propulsão maior, porém eles também jogam de volta essa força para dentro do pé. Então, por exemplo, você tem uma incidência maior de fratura por estresse, em pacientes que usam tênis com placa para correr. Você tem uma incidência maior de certas tendinites, de certas alterações no pé, por causa dessa força cinética de volta que ele joga. Então não é só ser mais caro que necessariamente vai ser melhor. Você tem que saber usar e saber indicação para aquilo. Boa. Vamos lá. Se não dói, não precisa ortopedista? Cara, é sempre bom, mesmo que não tenha dor, se você tem alguma alteração, seja de deformidade ou não, é bom você ter uma avaliação de um especialista, não qualquer ortopedista. Assim, mesmo que não tenha dor, deformidades em geral, é bom você saber e bom acompanhar. Depois que torce o tornozelo uma vez, vai torcer para sempre? Na literatura, em torno de 15% a 20%. A instabilidade crônica do tornozelo, que é ficar torcendo o pé toda hora, não é normal. Torcer o tornozelo toda hora não é normal. A instabilidade leva a um desgaste maior daquela articulação, qualquer articulação. O ombro que sai muito do lugar, dá mais artrose. O joelho, sem os ligamentos, dá mais artrose. Sim. O tornozelo, com uma instabilidade crônica, também vai dar lesões de cartilagem. Então, para o paciente que torceu o tornozelo, a grande maioria vai voltar ao normal através de um trabalho de reabilitação, fortalecimento, etc. Porém, um certo número de pacientes vai acabar com uma instabilidade crônica, falseio, falta de firmeza, entorse e repetição, dor. E para esses pacientes, a gente opera para fazer uma reconstrução ligamentar. Para acabar, para fechar aqui, que eu não posso deixar aqui. A gente quer pensar, está pensando em correr, né? Caminhar e, consequentemente, correr, né? Que seria o ideal. Como saber o tênis certo? Porque tem aquela da, né? Pô, a pisada pronada, enfim. Fala um pouquinho pra gente isso aí, porque isso aí eu tenho essa dúvida até hoje. Eu compro tênis, porque assim, cara, gostei do tênis, é macio, dentro do meu pé, eu tô quase 45. Pô, achei o tênis do meu tamanho. Eu vou ficar lá sabendo se ele é pronado, se não é, seja lá o que for. Me fala comigo aí. Isso é também um conceito errado de muita gente. O tênis de pisada pronada ou supinada não vai consertar a sua pisada. Ele não foi feito para isso. Uhum. Ele é um tênis comercial. Ele não tem como um tênis que vai ser distribuído no mundo inteiro corrigir a pisada de todas as pessoas que tenham aquele 42 pronado. É impossível. Na verdade, o que os fabricantes de tênis fizeram é fazer o tênis de uma forma mais rígida na sola, ou seja, quem tem pisada pronada pisa para dentro. Pé chato. Se ele pisa para dentro, ele gasta mais a sola do lado de dentro do tênis. E essa sola mais gasta vai tombar mais ainda o pé. Porque ela vai diminuindo daquele lado, então ela vai tombar mais ainda. Sim. Então, o que o tênis faz? Um tênis de pisada pronada, ele tem a sola daquele lado de uma densidade maior para gastar menos.
Então, ele é mais, a sua pisada pronada ou supinada, ele é mais por uma questão de durabilidade do tênis Sim. do que de corrigir a sua pisada. Entendeu? É para adaptar ao meu... Isso. Então, assim, na verdade, não muda nada. Uhum. Né? O tênis só vai durar mais ou durar menos se ele é da pisada correta ou não. Pô, sensacional. Essa já me ajudou muito. Eu já sei qual é a minha pisada. Doutor, a gente está chegando aqui ao encerramento. Queria que o senhor falasse aí, né? O pessoal que vai nos assistir, dá aí uma mensagem para, né? Enfim, falar algo para aqueles que estão precisando de um especialista de pé ou alguma coisa aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que foi ótimo. Eu acho que assim, para quem precisa, para quem tem algum problema no pé, o que eu costumo falar a gente perguntou antes de quem não tem dor, não precisa procurar. Eu acho que é o contrário. Dor nunca é normal. Tem paciente que às vezes eu falo assim, dói. Dói o normal. Não, dor nunca é normal. Então assim, se dói, tem alguma coisa errada. Pode não ter jeito de resolver, mas toda dor precisa de tratamento. Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez. Estamos encerrando em nosso episódio. Pessoal, chegamos em mais um final de episódio do Pod Doutor. Para mais conteúdo, nos siga nas redes sociais e no Spotify. Pod Doutor, a ortopedia do jeito que você nunca viu ou ouviu. Forte abraço.